Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da televisão da Unicamp duas professoras, uma da Faculdade de Medicina, outra da Faculdade de Educação, que vão falar sobre mitos e verdades do déficit de atenção. Antigamente só se tratava déficit de atenção de criança, mas hoje em dia estão se tratando também déficit de atenção de adultos. E elas fizeram recentemente uma pesquisa sobre o que vem a ser esse déficit de atenção nas crianças e em idade escolar, principalmente como essas crianças são atendidas. Então, para conversar comigo aqui no estúdio sobre esse tema, estão aqui a professora Cecília Colares, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, e a professora Maria Aparecida Moisés, que é da Faculdade de Ciências Médicas, do Departamento de Pediatria. Eu sou Marcos Vinícius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, para introduzir a conversa aqui, que eu já falei no preâmbulo da apresentação de vocês, é o seguinte. Afinal, o que vem a ser déficit de atenção, entre aquelas coisas que a gente já conhece, que sempre é divulgado pela mídia, amplamente pela mídia, entre as mães, entre todos os pais, que é a dislexia, a tal da dislexia, a hiperatividade, a falta de atenção de uma forma geral e tal. Então, eu queria que vocês explicassem aqui, cada um sob o seu ângulo de visão da parte médica e da parte pedagógica, o que vem a ser esse déficit de atenção, e o que vem apontando essa pesquisa que vocês fizeram recentemente. Vou pedir, Cecília, por favor, veja essa visão do déficit de atenção na parte escolar. Então, Marcos, é o seguinte, essas supostas doenças, todas essas que você falou, elas dificultam muito, quando não aprofundado, o estudo da professora, das pessoas que circulam pela escola, elas atrapalham muito, porque a criança é colocada no centro da problemática. Então, o Joãozinho é que não aprende, a Mariazinha é que não aprende. E estas crianças, geralmente, na grande maioria das vezes, são encaminhadas para diagnóstico. Qual é a criança que é encaminhada para o diagnóstico? É encaminhada a criança que incomoda. Incomoda. A criança que é esperta, mas é o primeiro aluno da classe, esse nunca é encaminhado. Porque ele é bom aluno, então ele vai depressa, ele faz as coisas, então ele é esperto, ele é vivo, não sei o quê. A criança que vai mais lentamente, que ela não está aprendendo conforme a expectativa da escola ou da professora, e ela não preenche aquelas expectativas, ela é encaminhada para o serviço público, ou os pais são chamados e levam essa criança, e a criança que é encaminhada, você lembra de há muito tempo atrás, tinha a história da salsicha, entra na máquina e sai o salsicha? Então, entrou, sai com uma dessas doenças. E, na maioria das vezes, ela é prescrito remédio. Então, qual é a criança que é encaminhada? É a criança que incomoda. É a criança que incomoda. Que incomoda. Aí eu quero pegar a pergunta e jogar para a professora Maria Aparecida, aí depois nós vamos conversar sobre a parte pedagógica da má formação do professor. Certo. Então, a Cecília começou falando dessas supostas doenças. Isso. Por que ela falou supostas doenças? São várias, são todos esses transtornos que são transtornos de comportamento e de aprendizagem, e que se divulga, cada dia tem um novo, como sendo doenças neurológicas. Atualmente também se fala em doenças psiquiátricas, mas, agora, isso a medicina fala que existe há mais de 100 anos, sem jamais ter conseguido comprovar a existência. Nunca comprovou. Dentro dos critérios de cientificidade da medicina. Sim, porque eu vou dar dois exemplos que todo mundo conhece, que quem tem criança, todo mundo conhece. Uma é a dislexia, a dificuldade de aprendizado, que a Cecília falou bem, aquela criança que tem dificuldade em aprender.
E outra que é o exemplo clássico é aquela criança hiperativa, aquela que sobe no telhado e cai e quebra a perna e que muitas vezes ele é muito bom aluno. Às vezes ele é muito bom aluno, mas ele não só faz depressa, mas ele tumultua a sala inteira. Aí ele incomoda também. Aí ele incomoda. Ele entra no quadro de incomodar. Alguns tumultuam, não aprendem, também tem este quadro. Né? Na verdade é isso que a Cília falou, é quem incomoda. Quem Agora veja, incomoda, Marcos, no fundo quando é eu quem te incomoda. digo, assim, nunca comprovou, é porque se você a gente pegar a dislexia, né, ela foi chamada de cegueira verbal congênita. Não comprovou. Cegueira verbal congênita. Bonito o nome. Lindo. Né? Deu uma tese. Mas tem outros mais bonitos. Tem mais bonitos. Aí virou estrefossimbolia, Estrefossimbolia. que é símbolos confusos, em grego. Né? Aí virou dislexia específica de evolução. E o nome é interessante, porque é específica porque comprometeria só a aprendizagem, de evolução porque tende a melhorar com a idade. Perfeito. Aí virou dislexia de desenvolvimento. Então ela vai mudando de nome, mas sem comprovação. Embora se divulgue que é absolutamente comprovado, certo. Né? E se diz assim, mas isso está no CID e no DSM. Eu sempre lembro que o CID... Tem CID da dislexia? Tem. Mas tem CID da dislexia. Mas veja, o CID é uma classificação internacional, só. É uma classificação. Classificação. Né? Ela não comprova que existe. E depois também não é Bíblia, né? Porque em ciência as coisas não funcionam assim, não é porque está em algum lugar que é. Agora, quando eu digo não é comprovada, quando a gente ouve os que defendem falar, na verdade, eles só comprovam que não foi comprovada, porque a coisa de 3 anos se dizia assim, a neuroimagem agora trouxe a certeza que o déficit de atenção e a dislexia existem. Bom, para quem trabalha com linguagem, quem falou isso e que está no site da Associação Brasileira de Dislexia, Perfeito. eles estão assumindo que antes da neuroimagem não tinha comprovação. Agora tem. Agora tem, é o que eles dizem. A neuroimagem não comprova. Agora já mudou. Agora é o processamento auditivo central que comprova que existe. Como a aura da pessoa, né? Também fotografando a aura. Né? Então, quer dizer, a cada momento você tem um novo exame caro, sofisticado, que se diz que comprova. Bom, se a cada momento você diz agora podemos comprovar, eles estão concordando que nunca se comprovou. Agora, a dislexia, eles dão algum remédio para a dislexia? Existe remédio Para para a dislexia, antes eu preciso só fazer uma separação, porque veja, tem 2 dislexias. Tem uma que é assim, algo que é absolutamente inquestionável, que é o adulto, uma pessoa que tem um bom domínio da linguagem escrita e que tem uma doença neurológica comprovada, tipo derrame, tumor, traumatismo, especialmente é o mais comum atualmente por acidente de carro ou de moto, e que essa pessoa fica com uma série de sequelas neurológicas. Se você faz uma tomografia, você vê inclusive a lesão, o hematoma, perde, certo? Aliás, com o AVC, muitas vezes, ele não sabe mais ler nem escrever. Isso, uma série Muitas pessoas que têm AVC, eles acordam, eu tive um tio que conseguia ler, mas não sabia mais escrever. Isso, mas aí é uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque ele tem toda uma sequela neurológica e ele, uma a mais, ele perde o domínio da linguagem escrita que ele tinha. Perfeito. Mais comum que a dislexia desse tipo é a afasia, que é a perda do domínio da linguagem oral. Tá? Então, essa não é questionada. O que é falado é o seguinte, é aquela criança ou adolescente que não aprende pelos métodos padrões da escola, que inclusive os métodos convencionais mudam sempre, certo? Cada vez está... E se diz que... E ela não tem mais nada, ela só tem isso. Aí se diz que ela tem uma dislexia, por isso que era o sobrenome específica de evolução ou de desenvolvimento. Perfeito. Mas ela não tem mais nada, ela só tem isso. O tratamento para isto aqui, em tese, é só um tratamento pedagógico para ela aprender a ler e escrever. Bom, mas se é uma doença neurológica que você trata pedagogicamente, então que vantagem leva em dizer que é uma doença? Só estigma. Isso, só estigma. Só estigma. Agora, o que eles dizem é assim, não trata com remédio, porém, metade das pessoas que têm um distúrbio de aprendizagem, segundo eles, também teria uma comorbidade, que é o déficit de atenção, aí precisa do remédio. Então, no fim, dá o remédio. Só para entender, para a Associação Brasileira de Dislexia, fazem parte pedagogos e médicos?
fazem pedagogos, médicos, psicólogos, psicopedagogos, Pais, mães, familiares. Cecília, como é que faz isso no lado, vamos dizer, agora pedagógico? Eu acho que a Maria Aparecida deu uma visão nessa coisa que é importante, médica, quer dizer, que ela tem até um CID, né? Não, é só dizer assim, isso é uma questão que eu queria insistir, não existe uma comprovação. Uma comprovação. Isso é questionado Continua, na medicina, então, no mundo todo, por neurologistas, psiquiátricos. Quanto a isso, está perfeito. Essa criança tem o que convencionou chamar de dislexia. Isso, o que não quer não dizer... existe uma comprovação científica do que venha a ser dislexia. Não, de que seja doença. Que seja doença. Dislexia, sim, mas que seja doença. Né? Que seja doença. Como é que é tratado isso na escola? Não pode tratar a dislexia na escola. A dislexia não existe comprovação para ela. Então, logo, essa criança não tem dislexia. Perfeito. Essa criança foi mal alfabetizada. Ela tem algumas necessidades diferentes daquela que é padronizada para aquela classe, para aquela idade. Porque as crianças não são homogêneas. Uma aprende muito depressa, outra aprende mais devagar. Eu acho que só uma coisa, só para aproveitar a Cida aqui, que eu sei, também uma coisa que não existe doença, existe doente. Lógico. Não é isto? Que é o que a Cida está falando exatamente isso. Você tem... O dela é ainda mais, é mais ainda. A dislexia não, é um rótulo. É quem disse que todos aprendemos do mesmo modo. A dislexia é um rótulo. E uma criança rotulada de disléxica, ela passa a não aprender porque ela introjeta que é doente. Na pesquisa apareceu muitos, era o Reinaldo, era a Mariazinha, todo mundo. Eu não aprendo porque eu sou doente, eu tenho uma coisa na cabeça que eu não consigo entender. O médico diz que é dislexia. Então, é um rótulo que impede a criança de aprender. Eu vou só reformular minha pergunta, que é o seguinte, porque como todos nós estudamos em escola, bom, eu sou da geração da escola pública, né? Todos nós aqui somos nós três, os últimos, né? A gente não tem, todo mundo estudou escola pública aqui. Então, eu me lembro que sempre teve, hoje continua tendo, públicas e privadas. As privadas, algumas, até trabalham isso um pouco melhor, e botar criança e tal. A pública, como você trabalha com grandes números, ela joga essa criança fora. Não, Marcos. Não é assim? Não. Como é que faz? A criança da escola pública, ela é taxada de doente, não aprende, eu faço o que posso, não faço nada. Ela está excluída. E a escola particular manda para o neurologista, toma remédio. Está excluída do mesmo modo. Faz do mesmo jeito. Está excluída do mesmo modo. Está excluída do mesmo jeito. Porque... Mesmo que incluída como disléxico, com um programa especial, é uma exclusão. É uma exclusão no momento que você coloca a taxa de uma doença que não existe. E é um rótulo. Perfeito. Existe até no YouTube, tem um filmezinho que é sobre as etiquetas. É fantástico. É fantástico. É no que YouTube, coloca as etiquetas. Etiquetas psiquiátricas para doenças inventadas. É isso. Vale a pena ver. No YouTube. Procurem etiquetas psiquiátricas para doenças inventadas. É um vídeo de 1 minuto e pouco. É muito interessante. O telespectador aqui... Eu não Sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. Sem nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Uma graça. É interessante ver. É isso que acontece. A criança é rotulada e esquecida, porque ela é doente. Então, eu não tenho nada que fazer mais pedagogicamente, porque essa criança é doente, eu vou perder tempo, eu preciso fazer com as outras que podem aprender. Ela não pode. Ou então, ela melhorou muito depois do remédio. Marcos, atualmente, nós chegamos agora de Maringá, tinha uma professora que nos disse que na escola tem a hora da Ritalina. Faz fila e a professora dá. Ritalina é o remédio? Ritalina, é o remédio. Que remédio é esse daí? É um remédio, é um Pra que psicotrópico. É o metilfenidato, que é um psicotrópico. Esse remedinho... Ele para que serve esse remédio? Faz o quê? Abaixar o... Ele... É um tranquilizante? Não, ele não é um tranquilizante. Ele é um derivado da anfetamina e que tem o mesmo mecanismo de ação que a anfetamina e a cocaína. E uma das reações adversas, que é sinal de toxicidade, é que ele deixa a pessoa mais parada e mais focada, que é o que a cocaína faz. Exatamente. Ele também faz. O que a escola e isso é usado como efeito terapêutico, mas isso mas é sinal de toxicidade. E essa professora era escola privada, pública, como é que era? Em todas. Em todas. Isso está amplamente divulgado entre as crianças? Amplamente. O Brasil é o segundo consumidor mundial de metilfenidato para os Estados Unidos. Gente do céu. Ritalina subiu. Ritalina? Ritalina vende tanto
ou quase Não confundam com o Ritalin, pelo Viagra. amor de Deus. Não, Ritalin não tem, Ritalina não se confunda não tem com reação Ritalin, a adversa. nossa Não, Ritalin não tem. reação diversa. Mas é um pouco abaixo da venda do Viagra. Gente do É céu. uma loucura, mas a Isso Cida com fala crianças, sobre nós isso. estamos falando de crianças, né? Que tomam isso crianças, daí. adolescentes, alunos de universidade, alunos de ensino médio, porque agora se divulgou que com esse remédio que se diz que é bastante seguro, e não é, se diz que se aprende mais. Ok? Bom, Absolutamente no real. fundo, Então, eu os nossos alunos, Marcos, na universidade, quando tem um exame ou um relatório para entregar, eles tomam essas Para drogas. ficar focado. Para ficar focado. É. A que preço, né, Marcos? E eles acham, Aqui, isso é mas eu chamado acho que a de Cida lembrou bem. amplificador cognitivo. Todo mundo conhece essas pessoas que usavam cocaína, muitos usavam para estudar, é um negócio louco. Sim, é. Dizem Anfetamina. muito, e é comum. Quem não em tomou? reunião de grupo de publicidade, se usava, se cheirava Como é que chamava para aquilo? Quem poder não pensar. tomou anfetamina Anfetamina. para estudar na Pra véspera do estudar, exame? não é? Nossa, Exatamente. muito. E quem não tomou e ficou doidinho e não conseguiu fazer o exame no dia seguinte? Exatamente. Acontece. Quer dizer, nós estamos drogando as nossas crianças. Sim, é chamada Qual droga é da o efeito obediência. colateral disso daí? Tá, reações adversas dela tem em todos os... Espera, você vai ter que parar, porque estão me avisando que o nosso tempo encerrou. Né? Nós temos que fazer um break aqui no nosso programa agora, o nosso Palavras Cruzadas, que tem como tema mitos e verdades sobre déficit de atenção. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp a minha amiga, né, Cecília Colares, a minha amiga Maria Aparecida Moisés, da Faculdade da Pedagogia da Unicamp, da FCM, que nós estamos falando sobre mitos e verdades sobre déficit de atenção. Nós voltamos já já com nossas Palavras Cruzadas. Bem, voltamos com o nosso segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, e a conversa aqui está muito interessante, que é mitos e verdades sobre déficit de atenção. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp a professora Cecília Colares, da Faculdade de Educação, e a professora Maria Aparecida Moisés, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. No bloco anterior, a professora Maria Aparecida ia responder para mim quais são os efeitos colaterais da medicação da Ritalina, né? Então, Ou conserta, né? tem outro nome também. Qual que é outro nome? Concerta. Chama Concerta? Chama. Tem a Ritalina. Absolutamente incrível. Não, tem a Ritalina de um laboratório. Absolutamente incrível. Você veja Concerta. o que faz a criatividade. Faz a indústria farmacêutica aqui. Depois de você responder, nós vamos falar sobre a Então, indústria tem farmacêutica. a Ritalina de um laboratório, de uma indústria farmacêutica, e recentemente outro lançou o Concerta. Tá, Concerta. E agora já entrou uma outra droga no Brasil também, que já tem no exterior há muito tempo, mas entrou no Brasil, que é o Aderal, que é uma destroanfetamina. Até no nome ela assume que é anfetamina. Destroanfetamina. Então, as Mas reações é adversas... é o mesmo sal, né? Não, é diferente. Diferente. Mas com as mesmas reações. as mesmas reações. O mecanismo de ação é o mesmo. mesmo, as ações são as mesmas e as reações adversas são as mesmas. E está em qualquer livro de farmacologia. Tá, perfeito. Né? Se um médico estudou farmacologia, ele sabe. Ele sabe, perfeito. Então, ela atua em todos os órgãos e sistemas do organismo. Sistema nervoso central, psicose, alucinação, dor de cabeça, insônia, sonolência, suicídio, alteração de cognição, alteração de aprendizagem, para pior, não é para melhor, é para pior. Tá? pior. E um efeito que em farmacologia é chamado de zumbi-like, que é ficar contido em si mesmo. A pessoa fica... A zumbi-like. Zumbi, ela fica presa. Perfeito. Isso é uma coisa que muitas crianças e adolescentes já disseram para mim, que eles se sentem mal porque eles continuam sentindo o mesmo turbilhão de emoções, mas não conseguem agir. Sistema cardiovascular. Lembre-se que nós estamos falando de crianças e adolescentes sadios que têm um problema de comportamento e aprendizagem. Em torno de 10%, Mas já efeito colateral dá o quê? 10% deles
vão ter hipertensão, arritmia, Gente do céu. taquicardia. Um número menor tem parada cardíaca. Sim. Gastrointestinal, aquelas ações que quem tomou remedinho para emagrecer ou para varar a noite estudando sabe. Já sabe o que é, perfeito. Boca seca, dor, cãibra. 80% da população algum tomou. Sistema endócrino interfere com a secreção de todos os hormônios da hipófise, Sim. inclusive sexuais, e hormônios de crescimento. Interfere com o crescimento em estatura. Ficam mais baixo ao final. E altera funções sexuais. Eles estão dando esse remédio a partir de quantos anos? A bula diz que não deve ser usado abaixo de 6 anos. Acima de 6 pode. Acima de 6 geral. pode, mas está sendo usado já. Já 2 peguei com anos. 2 anos. Já peguei criança Mas tomando. o número é tão alto assim? Os pais estão dando desse Estão jeito? às dando, porque crianças? eles acreditam que o filho é doente. é- Eles se tornam reféns Isso. de um diagnóstico. Ele se torna refém também de uma máquina, né? Eu De acho uma que a gente devia máquina. falar uma coisa que é o seguinte, que o que me Isso impressiona está sendo muito divulgado violentamente. Você tem uma máquina da mídia associada com a indústria farmacêutica. Claro. Né? Que você tem toda uma mídia que fica... O mundo, esse nosso mundo, é o mundo da felicidade, né? É a busca da felicidade. Parece que ser infeliz, Você tem que que aliás, é uma coisa extremamente importante para o ser humano ser infeliz, né? Aliás, A não existe infelicidade- mais tristeza, né? Então, Só tem depressão. a infelicidade está abolida no mundo tristeza hoje. acabou. Só A tem tristeza não depressão. existe mais, só existe alegria, Se né? tiver tristeza é porque está deprimido. É porque está deprimido. Então o cara ele não pode, Toma um não remédio. pode ficar mais Não pode, triste, tem que né? tomar remédio. Tem que tomar remédio. Então nós temos toda uma mídia e um mundo voltado em busca da pílula da felicidade. Foi o Prozac. Não vamos nos esquecer que o Prozac é o, não sei se é o pai disso, ou sei que O Prozac e o Viagra, né? o Prozac e o Viagra e Os tal, dois. o Prozac e o Viagra são a busca da felicidade, não é isso? Sim. E aí estão em busca agora da eternidade, não é? Estão propondo que o homem vai viver mais 200 anos. Mas vamos falar nesse mundo que nós estamos. Você tem uma associação entre mídia e indústria farmacêutica. Sim. E como a mídia atua nessa busca de um remédio que isso vai. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa Márcio, coisa. Quem é que ganha com Márcio, isso? Né? o problema é o seguinte, é tão grande a afinidade que a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, né? Você entra no site deles e tem Eles lá são um patrocinados campo, por indústria tem um campo farmacêutica. que diz assim, isso que eu queria nossos perguntar. parceiros. Você clica ali, aparecem os 2 laboratórios com os 2 remédios. São os parceiros. Então, inclusive, tem uma coisa que eu vou aproveitar que a Marcela está aqui, que fazer uma pergunta. Tem um anúncio que passa na televisão do sabonete, direto, que mata todos os germes do mundo, 99,90%, com o patrocínio da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu queria saber se é Pois verdade é, né? uma coisa dessa, Pois né? é, pois Estão patrocinando, quer dizer, é um absurdo você ter É. o envolvimento Isso de é um associações. conflito de interesse. Né? É conflito de interesse. É uma coisa ética, uma questão ética. Não é? Quer dizer, como é que eu posso defender Eu tô os falando- interesses dessas crianças e jovens se eu sou Exatamente. patrocinada, Se você é por, uma patrocinada por uma indústria. que só vai ter lucro, e o objetivo dela é lucro. Se as crianças elas- foram disléxicas se elas ou tomarem hiperativas, ou o que quer que seja, Claro. devia ser déficit de atenção. Eticamente, isso não tem sentido. O que o o CONAR sabonete faz? que acaba Você com- lembra? com- O sabonete acaba com tudo. Não Aí, precisa fazer mais nada. aí essa pessoa vai ter muito problema, né? Porque vai faltar vitamina S, Exatamente. que é a vitamina da sujeira, que é vitamina algo da sujeira. fundamental para desenvolver o sistema imunológico da criança. Exatamente. Anticorpos. Precisa, Não tem não tem anticorpo. Exatamente. Um dia que ela cheirar passar perto, assim, a 3 quilômetros de um vírus, ela morre, Exatamente. porque ela não tem anticorpo. Né? Exatamente. Mas acho que uma questão importante, Marcos, é a gente dizer o seguinte, eu quero deixar enfaticamente dito que nós não estamos negando que existem pessoas com problemas. Sem dúvida. Perfeito. O que nós estamos dizendo é, não há comprovação de que seja uma doença neurológica. Perfeito. Inclusive, essas pessoas estão sendo, na grande maioria, prejudicadas. Porque quando você põe um diagnóstico que é quase que como um rótulo, o modo como ele é feito, tá? E com esse tipo de tratamento e essa estigmatização e exclusão, que aparece como inclusão, mas é uma exclusão, né? Você prejudica e impede, inclusive, que se verifique o que está acontecendo. Uma pessoa que tem um problema que se manifesta na área do comportamento, isso é uma coisa clássica na medicina, na psicologia, né? Que essa pessoa está sofrendo um conflito.
está passando por um conflito, tá? Agora, esse conflito não é dela, é de todo o entorno onde ela vive. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a família é culpada ou a escola é culpada. Tá? É o modo como a nossa sociedade está se estruturando que está produzindo as pessoas que estão agindo desse modo. E aí a gente diz assim, a sociedade está ótima, essas pessoas é que são doentes. E dá um remédio para eles e ceda. Veja, nós evoluímos ao longo da humanidade porque tivemos sempre pessoas que questionavam. O questionamento é o que avança. Exatamente. E a gente está abortando o questionamento. A outra coisa que faz avançar, e que ela é o substrato da criatividade, é algo que hoje está sendo muito falado, que é o pensamento divergente. Que é aquela coisa de que... Todos nós já passamos por isso, né? Às vezes você está com um problema, que você precisa dar uma solução, ou precisa lembrar de alguma coisa, tenta, né? A hora que você desliga e começa a pensar em outras coisas, você lembra, ou você encontra a solução. Isso é chamado de pensamento divergente, que é a possibilidade de pensar... Aquela coisa, você sonha com a solução do problema. Né? Aliás, o Popper já trabalhava com isso, com a filosofia da ciência. Né? Tem pesquisas que mostram... com relação a isso. Tem pesquisas que mostram que sem o pensamento divergente não há criatividade. Sem dúvida. Tá? Tem outras pesquisas que mostram como a escola mata a criatividade. Sim, aos 6 anos, sem dúvida. 98% das crianças, numa pesquisa, tinham um pensamento divergente altíssimo. Na adolescência, era menos de 20%. Perfeito. Tá? Então, matamos. Então, o pensamento divergente hoje é apontado como comorbidade de déficit de atenção. Então, que futuro estamos construindo se não pode questionar e não pode sonhar? Agora eu quero fazer uma pergunta juntando com o que a Cecília tinha dito. Como é que os professores, que são os primeiros a detectar isso, como é que chega isso para ele falar que isso é uma dislexia ou é um déficit de atenção com comprovação científica? Como é que isso é feito? Tem um questionário, como é que isso é feito? Qualquer coisa. Como é que essa avaliação... Qualquer criança que não esteja aprendendo como ele acha que vai, ele já encaminha. Eu vou falar como é que fica no médico, como é que é feito o diagnóstico e como é que o médico devolve isso para o professor e o professor aprende, aí a Cília fala da repercussão na escola. Tá? Veja, como é que é o diagnóstico de dislexia? É muito interessante, porque se diz que ela seria uma doença neurológica que comprometeria só a aprendizagem e o domínio da língua escrita. Isso. E o diagnóstico é feito usando exclusivamente instrumentos baseados na língua escrita. Perfeito. É complicado. Isso foge da racionalidade médica. Isso não é um processo diagnóstico. Tem um desafio que nós fazemos há mais de 30 anos. Ok, vamos admitir que exista. A gente pega uma pessoa que tem... Que teria uma dificuldade de aprendizagem por doença neurológica. E a gente coloca numa sala com outras 99 mal alfabetizadas, por todos os motivos que conhecemos. Perfeito. Da política educacional brasileira. Como é que identifica essa? O que nos parece óbvio, para qualquer um, não pode usar a leitura escrita, porque senão os 100 vão sair com o diagnóstico. E é o que acontece. É o que acontece. Por isso que sai tão alta a taxa. Sem dúvida. Agora, vem esse diagnóstico e volta para o professor. Esses números, só para complementar, eles são mundiais? São os mesmos? São mundiais. E eles mudam, né? De início, na década de 60, era 32%. Hoje se fala em torno de... Alguns dizem 20%, outros dizem 10%, mas é em torno de 10% a 20%. Agora já estão falando um pouco menos. Vai criticando, vai baixando. Né? Eu só queria lembrar que, em saúde, nós não usamos porcentagem. Nós só usamos porcentagem na área da saúde para falar de doença socialmente determinada. Fome, desnutrição, verminose. Doença biológica, de origem biológica, como seria algo assim, é da ordem de 1 para 100 mil, 1 para milhão. Sim, perfeito. Certo? 5% é degeneração da espécie. 5% de degeneração da espécie. Tá? O diagnóstico de déficit de atenção é feito basicamente com um questionário chamado SNAP-4. Quem fez esse dicionário? Ele foi construído
tem alguns grupos que são ligados à Associação Brasileira de Déficit de Atenção, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, e que eles fizeram esse questionário a partir de outros que já existem mundialmente. Tá? Ele é um questionário que tem 18 perguntas e está lá disponível para... Eles dizem, você pode imprimir e levar para o professor preencher. Na verdade, quem faz o diagnóstico é o professor que preenche sem saber que é isso. É o professor que preenche. Claro. Mas ele não sabe que é isso que vai fazer o diagnóstico. Ele pensa que Ele não sabe que é isso? Não, ele acha que tem outras coisas. E como é que isso é aplicado? Normalmente na sala de aula dá Não, para o professor, o pai ou o profissional pede, entrega para o professor preenche. Como é que é esse questionário? São 18 perguntas, 9 que falam de atenção, 9 que falam de hiperatividade. Com perguntas absolutamente imprecisas, vagas, subjetivas. Por exemplo, parece não ouvir quando se fala com ele. A primeira coisa que eu ensino para meus alunos em pediatria é quando a mãe do Joãozinho diz, olha, eu acho que ele não escuta. Não escuta quando? E não escuta quem, né? Não escuta quem, né? Sobe, corre de um lugar para outro em situações em que é inapropriado. Inapropriado para quem? Isso é norma social, não é norma biológica. Perfeito. Né? Então, são essas perguntas e com respostas que é pouco, muito, bastante. Para fazer um diagnóstico neurológico. Neurológico. De doença neurológica. Rapidamente é feito o diagnóstico. Às vezes, quando a consulta é paga, é mais demorada, porque tem toda uma mise-en-scène, né? Faz outras coisas, faz o processamento auditivo, que é outra moda, e aí todos eles saem com o remédio. Todos eles? Todos eles, Sai praticamente todos. Praticamente tudo. Você não encontra ninguém que entra nessa linha de montagem. Então, aí sai vamos fazer o seguinte. Aí este médico manda para a escola. É isso, aí que eu ia chegar. Esse médico pega e manda para a escola. E aí, como é que a escola... Manda, é pior, porque ele manda que a professora responda o questionário. Por sua vez, a diretora da escola obriga que essa professora preencha esse questionário. Quando a professora não preenche, é um problema para ela. Tanto que agora nós criamos um fórum contra a medicalização e tem um manifesto que já está internacional, mas tem um manifesto. E as professoras estão começando a grampear o nosso manifesto e devolve, sem responder. Mas é muito complicado, principalmente para a professora de escola particular, isso é muito complicado, porque ela pode perder o emprego, mas é assim mesmo, são 18 questões. Ela observa. Ela observa. O Joãozinho não para com o pé e com a perna, ele levanta muitas vezes, então faz uma cruzinha. É pouco, é bastante, é muito, e ela vai marcando. Uma coisa vaga, imprecisa, que depende dela, professora. O que é uma criança levada para você, para mim? Entendeu? E com um detalhe importante, é que é uma doença neurológica esquisita, porque ela não precisa aparecer em todos os lugares. Veja, se uma criança não presta atenção na sala de aula, mas fica 3 horas no videogame, eu não posso dizer que ela tem déficit de atenção. Não. Porém, basta que ela apareça em 2 contextos diferentes, não é sempre. Então, se ela tem na escola e tem em algum outro lugar, já preenche. E o que eles dizem é, não, mas é que se ela gosta muito do videogame, ela se esforça e consegue. Mas isso é tudo na vida. Quer dizer, se eu consigo, é porque eu posso conseguir. Então, as coisas precisam ser gostosas e eu preciso gostar. E a escola teria que ser prazerosa. Mas veja, que doença neurológica é essa em que você pode fazer num lugar e no outro não, e não anula. Uma coisa Agora, da outra. eu queria enfatizar isso, Marco. Eu queria enfatizar. A professora, ela é a única profissional que ela fica quieta quando dizem que ela é mal formada. Entendeu? Só que ela é imposta determinadas coisas para ela e na cadeia profissional ela é o elo mais fraco. Sim. Então dá problema isso, a professora fica angustiada na maioria das vezes. E outra coisa importante é que nos cursos de pedagogia, estas coisas, esses assuntos não são tratados aprofundadamente. Então, o que é preciso fazer na área de educação? Formar as professoras
trabalhando e aprofundando essa discussão. E, na outra ponta, está dando curso de aperfeiçoamento, de formação para os professores que estão no ensino básico, para a gente fechar as duas pontas, para ver se faz uma certa impermeabilização. Perfeito. Agora, vai ser muito difícil, porque com quem que essas professoras vão competir? A educação está competindo com quem? Com a indústria farmacêutica e com o médico neurologista e psiquiatra. E também com pais muito neuróticos. E com pais, que os pais ficam angustiados. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo com o nosso programa aqui, umas palavras cruzadas, que hoje está uma muito quente conversa hoje. animada. Só antes de aqui. você encerrar, eu queria dizer que a gente precisa também formar o médico melhor, Sem dúvida, discutindo a historicidade e o valor social do Exatamente, conhecimento. não é só professor. Aí não é, médico conhecimento não é também, absoluto. né? Não existe só um saber absoluto. Não. Nós estamos encerrando o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, mais que um tem pouco. como tema de hoje mitos e verdades sobre o déficit de atenção. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Televisão da Unicamp a professora Cecília Colares e a professora Maria Aparecida Moisés, da Faculdade de Medicina, a professora Maria Aparecida, e da Faculdade de Pedagogia, a Cecília Colares. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema mitos e verdades sobre o déficit de atenção. E eu recebo aqui no estúdio da Rádio Televisão da Unicamp e as professoras Cecília Colares, né, da Faculdade de Educação, e a professora Maria Aparecida Moisés, da Faculdade de Ciências Médicas. Né? E com ela está essa conversa animada, né, mostrando que dislexia não é doença. Né? E hoje em dia é tratado como doença e como doente, quase 30% dos jovens, né? 20%. Se somar Se todos os somar aí transtornos, todos os transtornos, dá mais que isso. Dá mais que isso, e hoje tem uma heroína que se chama Ritalina, né? Que não é uma cantora de rock, mas é um sal para... Mas que vai fazer todo mundo faz dançar. todo viu? mundo dançar, né? Uma determinada hora. Todo mundo. Bom, eu queria agora perguntar uma coisa, é o seguinte, não existe uma política de Estado para controlar déficit de atenção. Isso não. E claro que existe. Ou ele é disfarçado? Não, existe. uma política Márcio, de Estado para controlar déficit de atenção? Todas as câmaras municipais, todas as câmaras estaduais e no governo federal, no Congresso Nacional, certo, existem projetos de lei de vários tipos para obrigar o diagnóstico dentro das escolas, na escola. A escola tem que contratar profissionais de saúde na escola, crianças Mas isso pequenas. já virou lei ou esse é proposta? Não, em alguns lugares já virou lei. Campinas, por exemplo. É? Né? Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, tem vários. E tem projetos de lei em todos os lugares. Para que seja um profissional da saúde que vai atuar na escola. Que a escola paga contrate. A escola, a área de educação, contrata uma equipe de profissionais da saúde para fazer o diagnóstico. Especialistas em dislexia e TDAH. Isso. Não é para avaliar as crianças e ver os problemas das crianças, não. É para ver quem tem dislexia e TDAH e tratar esses na escola. Marcos, desculpe. Marcos, se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Déficit de Atenção, você vê, eles fazem palestras nas escolas, eles mandam Associação Brasileira de Dislexia, fazem palestra, eles fazem cursos para as professoras e, mais recentemente... Tudo patrocinado pela Novartis. Exatamente. Tudo patrocinado pela Novartis, que é a produtora do resto. Eles colocam professoras em hotéis, tem um monte de papéis muito bonitos, todos coloridos, cartilhas, ensinando como é que faz o diagnóstico. Quando você vira o material, tá, Novartis. Ela é que patrocina isso. O que é curioso porque, se não me engano, outro dia, a Associação Brasileira de Medicina, acho que é a ABM, é que tem uma postura contra isso, né? Hoje em dia, atualmente.
contra que a indústria farmacêutica financie congressos. O Conselho Federal o Conselho Federal de Medicina. Mas não consegue. Não consegue, mas eles têm uma postura contra. Sim, e contra a brinde. E contra a brinde, porque antes isso era livre, né? Até alguns anos atrás, qualquer um viajava pelas grandes indústrias, pela indústria farmacêutica. Isso agora que é feito com os professores. Isso é feito com os professores. Agora, acho que uma coisa importante isso é muito sério. Esses cursos não é para melhorar a formação pedagógica do professor. Não, é usar o remédio. Não, é para aprender a diagnosticar. Eu digo que é para formar profissionais paramédicos. E eu não uso a expressão paramédico porque eu acho que é pejorativa. Estou usando conscientemente. Tá. Pegar o professor e transformar em alguém que vai triar e encaminhar para o médico. Isso é paramédico. Então, é isso que está sendo feito. Tá. É isso que está sendo feito. E fora outras entidades, né, Maria Aparecida? Os conselhos tutelares, professora. Outro dia foi recebida uma carta de uma professora, Marcos, que eu sou pedagoga, formada há muito tempo, trabalhei muitos anos aqui na Unicamp. A carta não foi escrita por uma professora. A professora não usa aqueles termos que estão na carta. Isso foi um médico que escreveu e ela copiou. Pois no final, ela faz um diagnóstico de uma criança de 5 anos e 7 meses, faz um diagnóstico inteiro e pede exame. E pede exame. E entregou isso para a Cida. Os exames que era para eu pedir. Que eram os exames que era para pedir. Fazer. Como é que é? Não, era todos. Uma coisa louca. Tomografia, encefalograma, VISC, processamento auditivo. A professora encaminhou isso. Ou seja, quer dizer, a minha pergunta faz sentido, então, porque, de uma forma indireta, você está tendo atuações, sejam elas municipais, claro. Que já entrou em alguns municípios, essa imposição... Não é uma política de nação. Não é uma política de nação, mas é uma medicalização da política. É uma medicalização dessa política na questão local e regional. Agora, nos projetos de lei tem um que é muito interessante, né? Que tramita no Congresso Nacional, que reconhece que dislexia existe, e é uma doença neurológica, define o que é e dá providências. Vai ser a primeira doença definida por lei. Talvez porque eles tenham desistido de provar cientificamente, então agora deve ser por lei. Na força, né? Por lei. Por lei. Talvez seja também para, se você me convidar de novo aqui, eu começar a falar, pode aparecer alguém e esteja presa, porque agora é lei. Provavelmente. Mas veja, uma doença definida por lei, isso não existe. Agora, não é assim que funciona a consciência. Eu queria retomar uma coisa, porque é o seguinte, a angústia dos pais, a gente vê, ainda mais nesse admirável mundo novo, né? Parece que o Huxley tinha toda a razão. Absolutamente aprisionados. Quer dizer, quando o Aldous Huxley escreveu isso, né, nos anos 20 do século passado, eu não acreditava que seria tão real aquele livrinho tão dele, rápido, que se chamava O Admirável Mundo Novo. Os jovens, não sei se leram, se não leram, leiam, porque aquilo tudo está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos comprar neném em supermercado, né? Como ele dizia que você ia escolher o neném no supermercado. Então, mas é um pouco isso. Eu queria só, jogando com isso, que ninguém quer que a criança esteja atrás, eu quero retomar o que a Cecília falou antes. Como lidar com uma criança que não aprende no mesmo ritmo que a outra? Não estou falando deve ser uma criança que aprende num ritmo mais lento. Porque a escola, quando a gente fala em escola, no sistema educacional, né, que é aquela coisa que é de massa. Claro. Né? E não há como ser de outra forma para atingir 90 milhões de crianças, 100 milhões. Né? Quer dizer, poderia ser de outra forma se investisse poderia ser se você tivesse aí você tem na Suécia, você tem no Brasil. Sabe. Então, vamos chegar numa conclusão. Acreditar em modelos ideais é uma coisa. No mundo real que nós vivemos, como conseguir neste mundo real? Aquele mundo imaginário teve 5 alunos, tudo bem, a Suécia faz, nós jamais faremos a curto nem médio prazo. Então, como lidar com isto? Olha, Marcos, eu acho que precisaria ter mais verba para a educação. De toda a verba prevista para a educação, nem 7% chega na educação propriamente dita. Né? Então, você vê, desde as condições físicas das escolas públicas, você já vê que elas estão muito aquém do que seria o aconselhável. Agora, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Assim, não adianta dar mais salário para a professora. A minha amiga Corinta Grimaldi, que foi aqui secretária, né? A Corinta disse o seguinte, mas nunca deram, que tal experimentar, dar para ver se não melhora?
Porque a professora precisa dar 2, 3 turnos para poder ter um mínimo de sobrevivência. Porque um grande número das professoras são chefes de família, com filhos, com tudo. Bom, então, primeiro, salário. Segundo, a quantidade de crianças em sala de aula. Por que existe aluno fantasma? Porque a professora é mais inteligente. As professoras inventam os nomes, não sei o quê, para poder pôr menos aluno na sala, para poder abrir a outra. Ela inventa algumas coisas para poder ter outra sala, para não ter 50 alunos numa sala. Entendeu? Uma criança em início de escolarização, a professora devia ter no máximo 25 alunos. Não tem. Ah, não tem dinheiro, porque o Brasil, se roubasse menos, tinha. Entendeu? Então, as condições da escola, né? E o preparo da professora, né? Porque sempre a educação é prioridade. Mas a primeira coisa que acontece é curso à distância, não sei o quê, vagas em faculdades que só tem caixa porque não tem curso. Você vê a quantidade, qual é o primeiro curso? Pedagogia ou administração de empresas. Então, são coisas muito simples que todos nós sabemos. Por que não faz? Então, mas no caso específico, como lidar com a criança, que seja nesse modelo, como lidar com a criança que aprende mais devagar? A criança que aprende mais devagar precisa mais atenção da professora, a professora precisa ser pedagogicamente mais bem preparada, ela precisa diversificar a metodologia. Existe uma metodologia diferenciada? Claro que existe. Mas a minha pergunta é essa, já existe trabalhos metodológicos de alfabetização mais aprimorados para trabalhar com criança claro que não tem. déficit de atenção, mas mais lentas no Para aprendizagem? trabalhar com crianças normais, qualquer criança, você não tem numa turma, por menor que seja essa turma, elas não aprendem homogeneamente. Não, isso sem dúvida. Então, existem 1000 trabalhos feitos sobre isso, desde a época do Anísio Teixeira. Nós temos aqui na Faculdade de Educação, tem a Ana Luísa Sboker, tem aquela menina, a Roseli Cação, todas elas fazem um trabalho maravilhoso. Por que não é colocado na rede? Por que isso não acontece? Será que a escola está dando certo? É para isso mesmo que ela existe? É uma pergunta. Eu também não sei. Eu queria lembrar um detalhe que eu acho que é importante. Criança com síndrome de Down aprende com um trabalho pedagógico. Na sala normal? Sim. Aprende. Às vezes, Marcos... Eu tenho um sobrinho Down que foi uma tragédia. Mas não importa, não estou falando sem escola. Eu estou dizendo, essa criança aprende. Como é que ele aprende? Com um trabalho de professor. E pedagógico. Isso não tem. Então, mas veja... Isso não existe. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se você pegar uma pessoa doente, que tem uma doença de fato, que compromete desenvolvimento e aprendizado, como é que essa pessoa vai aprender? Com um trabalho pedagógico. Sem dúvida. A única coisa que faz você aprender é trabalho pedagógico, certo? Então, o trabalho que é feito com uma criança rotulada como disléxica, se for bem feito, vai ser um trabalho pedagógico. Então, por que estigmatizar? É um trabalho pedagógico só. Não tem sem dúvida, isso eu concordo, gênero, número e grau. Agora, a escola, ela precisa ter outras condições de trabalho. E o professor precisa acreditar que ele é capaz de ensinar. Essa é uma grande questão. Ele não acredita. Eu acho que são dois exemplos distintos e claros. Um é a questão da síndrome de Down. Claro. Mas eu só estou dizendo o seguinte, se essa criança aprende... Ela tem um problema real. E eles aprendem muito mais na escola com Downs. Sim. Quando você bota Down com Down numa escola que os caras trabalham bem, o desenvolvimento deles é assim. Claro. Na escola normal, você bota um Down, ele sumiu. Porque a escola Porque a escola normal exclui. Não é só ele então, é isso que eu quero falar. Não exclui só ele. Exclui todos. Exclui todos. Exclui ele, porque ele já é excluído de imediato. De imediato. E os outros são excluídos da mesma forma. Da mesma forma os outros são excluídos. Então, esse é aquela coisa do menino que não deu. Aí vai dar aquela resposta que todos nós já ouvimos de alguém. Aquela uma empregada doméstica, aquele cara que é o borracheiro. Vai, por que você está aqui? Ah, sabe o que quer? Eu sempre fui incapaz de aprender. Você falou isso no início do programa. Eu não sou bom para isso. Eu não sou bom da cabeça. Eu não sou bom da cabeça. Quer dizer, botaram nele lá no primeiro, segundo, terceiro ano, que aí já saiu da escola, que ele não é bom da cabeça. Ele introjetou o fracasso. Que ele é responsável pelo fracasso. Ele é o responsável pelo fracasso, não o sistema educacional. Isso. Ele é o responsável pelo fracasso. Marcos, a nossa pesquisa... É perfeito, Marcos. Esse que é o negócio. Introjetou neste indivíduo e agora eles introjetam uma doença. Agora eles introjetam uma doença. E as crianças dizem... Talvez fique mais fácil, né, Cida? Eu tenho uma criança que na consulta, várias, mas
Ele chegou e ele não queria entrar no consultório com a mãe. Quando a mãe forçou e entrou, ele perguntou, eu vou ficar internado? Eu perguntei, mas por quê? Porque eu não sei ler e escrever. Então, vejam, quer dizer, isso é terrível. Olha o que estamos fazendo com a nossa juventude. Daqui a pouco. Agora, sabe o que esse menino leu no consultório? Ele leu. A bula de remédio. Ele sabia ler, ele ficava tão nervoso na escola que ele não assim, conseguia. Daqui a pouco alguém vai pesquisar uma injeção para aprender a ler e escrever. Sim. Claro, logo, Vai logo. ter alguém. Não, nós temos uma solução, uma vacina, que você dá a vacina, o cara aprende a ler e Agora, escrever. Marcos, eu queria voltar só um pouquinho para falar com você, que nessa parte política, a gente conseguiu, em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um vereador que encampou a nossa luta. Então, a gente conseguiu ainda, o PL não foi aprovado na cidade de São Paulo, e ele chama Eliseu Gabriel. E o Eliseu Gabriel está, junto com alguns outros vereadores e deputados, estão formando a frente parlamentar contra a medicalização. Perfeito. E agora, no mês de novembro, Isso. vai haver um congresso e vai ser lançada a frente parlamentar, que a gente quer, inclusive... Mas me diga o seguinte, como é que esse grupo de vocês, que atua aqui na Unicamp, que da Unicamp está conseguindo fazer Eu acho que essa ação contra a medicalização? Não é um grupo só da Unicamp. Não é só da Unicamp. Porque, na verdade, essa crítica, ela existe aqui na pediatria da Unicamp, né? É uma decisão, é uma postura de departamento. Tem muita gente no CEPRE, que O agora CEPRE é o Centro de Reabilitação, que agora é o Departamento de Desenvolvimento. Ele é um departamento da faculdade. Perfeito. Tem muita gente lá, tem pessoas na Faculdade de Educação, em outras áreas. Tem Muita gente da USP, na Bahia, alguns conselhos regionais de psicologia, algumas associações de fonoaudiologia, todos estavam perdidos. Atuando, mas se conhecendo. Atuando Fora, assim. Mas Tá. E conseguimos articular e criar o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, tá? Que já realizou o primeiro seminário internacional ano passado, e agora tem o segundo seminário de 11 a 14 de novembro, que em breve as informações vão estar no site. Nós centralizamos tudo no site. Como é que chama a associação de vocês? Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Fórum sobre Medicalização. E o que é medicalização? Sociedade. O que é medicalização? Acho que precisa explicar. Medicalizar é você, não é dar medicamento, não é isso. Dar um remédio quando precisa é tratar. Medicalizar é quando você pega um problema que não é médico, geralmente são os problemas coletivos, sociais e políticos, e artificialmente transforma e apresenta numa doença. Tratável. Perfeito. E a promessa de curar. Perfeito. Isso é medicalizar. Entendeu? Infelizmente, nosso tempo acabou. Voltaremos para divulgar o seminário. Com certeza. Precisamos divulgar. E sabendo que aqui na Unicamp já a Faculdade de Medicina está apoiando, o Departamento de Pediatria é um dos criadores do fórum, né? E a gente está chamando todas as outras unidades para estarem nessa luta. Participar nessa luta. E nós estamos no Brasil inteiro, tivemos há pouco tempo na Argentina e já escrevemos a Carta do Mercosul, que é um fórum, junto com o Fórum da Argentina, juntamos e já estamos trabalhando. Quizá vocês tenham, né, um amplo apoio, né, se Deus de quiser. toda a América Latina. É isso que a gente está querendo. As nossas crianças e jovens e o nosso futuro têm o apoio. Para lutar contra esse excesso de medicamento, que não aqui, e os Estados Unidos, que é o grande, né? Não, e acabar com isso. 20% das crianças com isso, o ser humano vai desaparecer, vai ficar todo mundo anormal, né? Bom, eu queria continuar a conversa, mas não dá. E agradecemos. Agradecemos muito. E já vamos agendar a volta. Tá ótimo. Eu queria agradecer imensamente a Cecília Colares e a Aparecida Moisés pela presença dela. Obrigada e nos ilustrando aqui no programa, né, mostrando sobre um mito e verdade sobre déficit de atenção e mostrando o seguinte, como, na verdade, uma questão comportamental de qualquer um se transformou numa doença, não é? Considerado como uma doença algo que não é. Tomando remédio. E tomando remédio, né, e drogando nossas crianças de uma certa forma. Queria agradecer vocês e agradecer você, telespectador, e até o próximo Palavras Cruzadas.